Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Salmo 133. É um salmo muito pequeno, mas acho que é um dos salmos mais lidos, um dos mais. Não sei se é porque é pequenininho, sabe o que é, Modesto? Mas esse salmo aqui, a gente lê ele muitas vezes. É um salmo de Davi. Tá? E eu quero poder falar contigo dentro desse salmo aqui. E Davi começa dizendo assim, olha, ele começa com uma exclamação. A exclamação é algo para exprimir também sentimentos, vocês sabem disso, né? Não é uma afirmação, não é uma pergunta, é uma exclamação. E Davi começa a exclamação dizendo assim, eu não sei como é que está lá, se está igual a mim, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Existem outras traduções, mas sempre nessa linha, ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. E toda vez que eu vejo eu participo de uma reunião como aquela, eu sempre lembro desse salmo. Porque é muito bom estar junto. É muito bom estar junto. E deixa eu falar uma coisa com você aqui, talvez você não saiba. Se você olhar para a tua Bíblia, olha para a tua Bíblia aqui. Eu não sei se na tua Bíblia está igual a minha. Abaixo do título da Bíblia está escrito uma expressão assim, Cântico de Romagem de Davi. Está escrito aí, não? Cântico de Romagem. Vocês sabem o que é isso, não? O que é um cântico de romagem, não? Quem é que sabe? Ninguém sabe, não? O cântico de romagem, porque existem vários salmos que são cânticos de romagem. O que é um cântico de romagem? Cântico de romagem era aqueles salmos que faziam parte de uma espécie de inário, onde as pessoas elas iam nas suas peregrinações cantando. Você sabe que o judeu, pelo menos uma vez por ano, ele ia para Jerusalém para adorar. E nessa viagem, eles iam cantando as canções. Eu vejo hoje, tem gente que gosta de trabalhar cantando, né? Volta e meia se encontra uma irmãzinha que está trabalhando, está cantando. E eles faziam isso. Isso é um cântico de romagem. E Davi, assim, eu estava pensando, por que Davi escreveu um cântico de romagem? Por que Davi escreveu isso, um cântico de romagem? Eu presumo que Davi fez essas peregrinações por muitas vezes. E ele via isso acontecendo. Ele via que nessa viagem as pessoas iam cantando com o coração alegre, até porque esse dia de adorar a Deus era um dia de alegria, era um dia de ajuntamento, de não só poder oferecer sacrifícios a Deus, mas eles poderem se reencontrar pessoas que eles só se viam, de repente, nesse tempo. E Davi, para mim, ele foi tão tocado com essa experiência, queridos, que Davi usa duas expressões que são sinônimas, sabia disso, não? Oi? Essa palavra aqui, olha, ó, quão bom e agradável, você poderia traduzi-la da mesma forma, duas palavras praticamente quase iguais, para fortalecer que esse momento, esse ambiente de união, esse ambiente onde as pessoas estão juntas, gente que às vezes pensa diferente, mas que tem um único propósito. Davi, quando olhava para isso, Davi, mesmo quando criança ou crescendo no meio disso, ele sabia que isso era um momento muito bom. E ele partia para esse momento com alegria, com desejo. É mais ou menos o que acontece conosco quando é dia de ajuntamento aqui. Embora eu sei que alguns, às vezes filhos, que ainda não experimentaram essa presença, não sabem, por exemplo, o que é viver, o que nós vivemos aqui ainda há pouco. Vocês recordam agora, ainda há pouco aqui, no momento da música, a alegria que nos invade, assim, uma expressão de amor, de presença, de carinho, de força. E isso nos faz nos mover com alegria. Eu acho que se fosse hoje, a gente cantaria outras canções, né? Para ser um, a gente não precisa concordar com tudo. Por exemplo,
Eu estou vendo aqui Júnior Ideraldo, flamenguista e fluminense. Já viu flamenguista e fluminense? Se bem que o pior é Vasco, né, cara? Se vascaíno e flamenguista, meu irmão, não se bica. Só no meio da congregação que flamenguista e vascaíno se bica. O fluminense ainda tem algumas entradas, né? Mas aqui nós somos diferentes, mas nós somos unidos com um só propósito, amém? E quando estamos juntos, meus irmãos, é uma festa, é muito tremendo. Isso é o que estava na mente de Davi quando ele escreveu isso. Mas, olha só, vamos prosseguir lendo, né? Porque eu li só o primeiro versículo, quando Davi diz que ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí Davi, para expressar o entendimento dele, a alegria dele, a importância desse momento, Davi faz uma comparação desse ambiente de união a duas referências que os judeus tinham. Eu não sei se você sabe disso. Davi, primeiro, ele compara essa vida em união, compara o quê? O verso 2. Ele diz que essa vida em união é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba e a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. Cara, o que é isso? Já pensou nisso, não? Porque para que você entenda o que Davi quer falar sobre a unidade, a importância, como é bom, por exemplo, você precisa entender o que Davi queria dizer aqui. Eles querem igual, é como? É comparado a esse óleo que desce sobre a cabeça, e fala que não fica só na cabeça, desce também para a barba. Arão era aquele irmão, você sabe disso, era o irmão de Moisés, que era o sumo sacerdote da tribo de Levi. Foi a partir dele que vieram os levitas, os sacerdotes, e fala que desce para a gola, para as vestes. Que óleo é esse que Davi compara a vida em comunhão dos irmãos? Eu não sei se você sabe. Esse óleo, não precisa colocar ali não, você pode ler em casa. Esse óleo, ele está registrado lá em Êxodo, capítulo 30, do verso 22 ao verso 23. Eu vou explicar a você. Esse óleo era feito de algumas especiarias. Era uma receita única e especial e preciosa. Por quê? Porque esse óleo só poderia ser utilizado para consagrar alguma coisa a Deus. Estão me compreendendo, não? Havia outros óleos. Óleos, eu digo perfumes, óleos aromáticos. Mas esse óleo, o próprio Deus foi quem designou tudo, deu a receita que eles deveriam fazer. Mas Deus proibiu também que esse óleo fosse utilizado para qualquer outra coisa que não fosse consagrar alguma coisa a Deus. E principalmente aqueles homens que iam se dedicar ao ofício do sacerdócio. E era uma coisa com pena de morte. Quem utilizasse esse óleo para qualquer outro objetivo que não fosse esse, seria eliminado do meio de Israel. Vocês sabiam disso ou não? É verdade. E quando Davi quer falar da vida em união, ele compara a essa preciosidade desse óleo, que era uma coisa específica, exclusiva, que não poderia ser copiada, só poderia ser usada com esse fim. O que Davi queria dizer para a gente, irmãos, que acontece quando nós estamos em comunhão? Sabe o que Davi queria dizer? Que há experiências que só podem ser vividas quando estamos em comunhão. Assim como aquele óleo só poderia ser utilizado para aquele fim. Há coisas que você só experimenta quando você está reunido, quando você está em comunhão. Vocês lembram do que Jesus disse lá em Mateus capítulo 18? Coloca para mim aí versos 19 e 20. Jesus disse assim, olha, em verdade também vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedida por meu Pai que está no céu. Mas ele prossegue, olha só o que ele diz. Porque onde estiverem o quê?
2 ou 3 reunidos, como? O que acontece? Olha para mim, preste atenção no que eu vou dizer a você. Se você nasceu de novo, se você teve uma experiência com Jesus, como eu tive, Deus passou a habitar dentro de você. Ele está aqui dentro de você. Sabia disso, não? A Bíblia diz isso. Diz que todos quantos receberam Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos dele. E o Senhor falou que aquele que recebesse ele, ele viria com o Pai e fazia morada nessa pessoa. Deus habita em nós, amém? Deus habita em você, Ele está dentro de você. Amém? Mas o que Jesus fala aqui é algo diferente. Ele diz que quando duas pessoas que são nascidas de novo, elas estão juntas no nome de Jesus, diz que Ele está entre. É um outro tipo de manifestação. Uma é aquela que acontece dentro de nós, a outra é aquela que acontece entre nós. E isso é possível, meus irmãos, quando tem 2 ou 3. Esse tipo de experiência só pode ser vivida na comunhão. Você não pode vivê-la sozinho. Você precisa de mais alguém contigo, pelo menos outra pessoa. Vocês entendem isso, não? Isso é uma coisa particular. Isso é uma coisa pessoal, no sentido de que você não consegue viver isso de outra forma. Isso é uma experiência que só acontece quando estamos juntos. Como aconteceu hoje aqui entre nós. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu sei o que acontece quando a gente está junto. Quando a gente se acerca desse nome, e a gente começa a orar, e começa a louvar a Deus, e começa a adorar, e essa presença se manifesta. E quando ela se manifesta, meus irmãos, as coisas acontecem, as coisas tremendas, as coisas lindas e maravilhosas, elas ocorrem. Amém? É por isso que é importante a vida de comunhão. Mas Davi fez uma outra... Ele fez uma outra comparação, uma outra metáfora. Lá no verso 3. Ele diz que a comunhão, a nossa comunhão, é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O que é isso? Tu sabe? Você sabe o que é isso, não? Vou te dizer. Hermon é um monte muito alto. E ele está localizado na fronteira de Israel com a Síria. Ele é coberto de neve. É um monte alto, imenso. É dali que nasce o Rio Jordão. E a gente sabe que o Rio Jordão é o rio, segundo os estudiosos, é o rio que sustenta Israel, porque é o maior rio de água potável que tem em Israel, é o Rio Jordão. E nasce exatamente nesse monte, irmão. Mas os montes de Sião também é uma cadeia de montes, que é onde está Jerusalém. Eles ficam distantes um do outro, eles não estão perto. E Davi, usando essa analogia, essa figura que todo mundo conhecia, porque se você entrar no Google aí, ou se você já esteve em Israel, você vai ver que há uma relação entre os montes de Sião e o Monte Hermon. E todo mundo sabia disso, porque isso já está lá há milhares de anos. Diz que esse Monte Hermon, ele libera na atmosfera um orvalho, ele torna isso nuvem, e isso é úmido, e isso, levado pelo vento, é aquilo que rega toda aquela região dos montes de Sião, que é diferente de toda a geografia de Israel. Está sempre verde, viçoso, porque recebe esse orvalho lá do monte, lá de longe, eles não ficam perto. São quilômetros e quilômetros de distância. Eu não sei se você sabe, queridos, agora recentemente, eu não sei se há quantos anos descobriram que existe um rio flutuante, sabe? Já ouviu essa história, não? Diz que existe um rio que flutua, que vem da floresta amazônica, que irriga todo o centro-oeste, todo o sudeste e toda a região sul. Vocês sabiam disso ou não?
Diz que o rio flutuante, é só você entrar, você vai confirmar o que eu estou falando. Ele chega a ser mais caudaloso do que todo o rio Amazonas. A quantidade de água que tem em forma de gás, que está suspensa, é enorme. E se você quiser saber a diferença nossa para o Nordeste brasileiro, esse rio que vem do Amazonas, mas que rio é esse? Diz que uma árvore no Amazonas, ela libera por dia cerca de 300 litros. Sabia disso? Mais do que um ser humano precisa para viver aquele dia. Ela libera para a atmosfera. Libera. Se você já foi lá naquela região, eu já fui lá, lá é muito úmido e muito quente. Eu nunca senti tanto calor como eu senti lá em Manaus. É muito úmido, chove quase todos os dias lá e é muito quente. A água evapora e esse rio chega até nós. Era disso que Davi estava se referindo. Depois você pesquisa, você vai saber disso. Ele estava se referindo a essa provisão que vinha lá do Monte Hermão, que tornava aquelas montanhas, que era um conjunto de montanhas, os montes de Sião, que tornava aquilo ali diferente de tudo que eles tinham lá de referência perto deles. E o que Davi queria dizer com essa metáfora, irmãos, para a gente? Que o ambiente de comunhão dos irmãos é um ambiente de compartilhamento, de se repartir. Assim como o Monte Hermão, ele abençoava os montes de Sião, é na comunhão, na nossa comunhão, que nós compartilhamos uns com os outros, que nós repartimos, que nós somos usados como instrumento de Deus, como canal de Deus para a vida de alguém. Eu não sei se você, como eu, passando por lutas e tribulações, já pensando em desistir de tudo, e um dia, quando você menos esperava, num contexto como esse, Deus usa alguém para comunicar vida a você, a vida dele. E as tuas forças são renovadas, você é revigorado, como aquela planta que está morrendo porque não tem água, e através da boca daquela pessoa que você menos espera, ali no meio, Deus te abençoa, Deus fala ao teu coração, Ele fortalece a tua fé. É uma coisa espiritual. É uma coisa espiritual. É por isso que Davi encerra esse salmo dizendo que ali onde, meus irmãos? Na comunhão dos irmãos, ali o Senhor ordena a sua bênção e a sua vida. Até quando? Para sempre. Foi isso que eu vi naquele dia aqui do dia 12. É isso que eu vejo aqui entre nós em momentos como esse. É isso que acontece quando a gente está no pequeno grupo ali, onde cada um chega ali para compartilhar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. É isso que acontece quando eu estou visitando alguém e saio de lá visitado. É isso quando alguém vai na minha casa. É isso que acontece no meio do nosso relacionamento. A vida e a bênção. É por isso que o diabo se levanta muito contra o ajuntamento da igreja, do relacionamento verdadeiro, em luz. É por isso que ele se levanta. Há uma quantidade enorme de irmãos que já não congregam mais, sabiam disso? Dizem que uma das maiores denominações que tem no Brasil é o desigrejados. Gente que já passou ali e por algum motivo se feriu, se frustrou. Eu já vivi isso. Eu já vivi os dois lados dessa moeda. Tanto aquela coisa de ser fortalecido, ser sustentado, já falei para vocês, do quanto, do como eu fui abençoado por algumas famílias quando eu nasci de novo. E provavelmente eu não estaria aqui hoje se Deus não tivesse usado essas pessoas para me acolher, para me guardar, para me proteger, para me ensinar. Quando a minha família virou as costas para mim, por causa do Evangelho, a família de Deus foi quem me acolheu.
E de verdade, meus irmãos, eu não estaria aqui. Já foi difícil. E eu fui acolhido, eu fui protegido, fui guardado, eu fui ensinado. Foi ali que eu vivi as minhas maiores experiências com Deus. Mas o diabo, ele quer que você se afaste disso, como alguns se afastaram. Porque é verdade, amado. Todo relacionamento, ele gera atrito. Se você é casado por muito tempo, você sabe disso. Se você tem algum tipo de sociedade, se você é associado a algum grupo, sempre há atrito. Se você é professor e você participa de uma escola, há atrito. Ou qualquer outro ambiente. E na igreja não é diferente. Por que não é diferente? Porque nós somos imperfeitos. Nós ainda somos imperfeitos. Eu digo ainda porque Paulo diz lá, quando ele escreve à igreja dos Efésios, que Jesus se entregou ao Pai para apresentar a igreja sem mancha, sem ruga, sem defeito, perfeita. E a gente sabe que um dia a gente vai ser, irmãos. E até lá, até que isso aconteça, é claro que há atrito, é claro que há desentendimento, conflitos, frustração, é verdade. Mas isso faz parte do processo. Por quê? Porque o aperfeiçoamento passa por isso. Porque Deus quer usar você para cooperar com a vida do teu irmão. Você sabia disso? Essa obra, irmãos, Deus poderia ter decidido fazê-la sozinho. Jesus morreu na cruz só. Essa foi a parte dele. Mas esse processo de santificar a igreja, de aperfeiçoá-la, passa por nós. Segundo o texto de Efésios, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Deus conta contigo para aperfeiçoar o teu irmão, para aperfeiçoar você. Como é que você vai aprender sobre perdão se você não tiver que perdoar? Como é que você vai aprender a ser longânimo se você não tiver aquela pessoa chata perto de você? Porque tem, tá? Não vai dizer que não tem, porque tem. Tem irmãos chatos. Tem. Oi? Vocês acham que não? Tem. Mas o que você acha? Como é que você vai ser aperfeiçoado? Ou você acha que perdoar você aprende lendo as apostilas? Você aprende perdoando. É quando a mulher tem que perdoar o seu marido, ou o contrário, ou quando você quer perdoar o teu irmão. É assim, pô. Ou não, meus irmãos? E Deus vai nos aperfeiçoando. Não é assim? Vai nos tornando parecidos com Jesus. Já viram a quantidade de alma penada que cercava Jesus? Era só gente cansada, meu irmão. É. Mas é na comunhão, amados. Não é desistindo do relacionamento. Não é desistindo do irmão, entendeu? Mas é orando por ele, é falando com ele a verdade, é sendo paciente, é ser longânimo, até que ele mude, não é até que você suporte, estou por aqui, não, até que ele mude. Até que ele mude. E se ele não mudar, se esse espinho ficar na tua carne, tu pode ter certeza que você vai ser recompensado. Não vai ser. Você acha que não vai ter recompensa? Vai ter, pô. Claro que vai ter, irmãos. Claro. Porque Deus não vai esquecer. Olha, vocês lembram desse texto? Cara, eu vou ler, não estava no script, não, mas vou ler esse texto, amados. Hebreus capítulo 6, irmãos. Hebreus capítulo 6. Vamos lá. Está aqui, olha. O verso 9 em diante, depois dele falar daqueles que provaram, né, o dom celestial, o poder do mundo vindouro e pai, retrocederam. O verso 9 diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Verso 10, do capítulo 6 de Hebreus. Porque Deus não é injusto. Repete comigo, Deus não é injusto. Não é injusto para quê? Para ficar esquecido do vosso trabalho
e do amor que evidenciaste para com o nome dEle. Nome dEle. E como é que esse amor se evidencia, meus irmãos? Pois servistes e ainda servi aos santos. Meu querido, quando você tolera essa alma cansada e serve ela, você está servindo a Deus, você está amando a Deus. E Deus está usando você para aperfeiçoar a vida do teu irmão e está aperfeiçoando você também. Amém? O melhor ambiente para se estar, irmãos, é na comunhão dos irmãos. O melhor ambiente. Até na hora do sofrimento, quando você sofre junto, é mais fácil. Sabia disso? Na hora da angústia, na hora da luta, da provação, difícil, é estar sozinho. É por isso que a gente tem que lutar por isso. A gente não pode deixar de congregar, como está lá em Hebreus, como era o costume de algumas pessoas já naquela época, porque não queriam confrontar, sabe, ter conflito. As pessoas escolhem fugir disso. E quando você foge disso, você foge desse ambiente onde Deus ordena a sua bênção e a sua vida para sempre. Amém?